Olá, o programa do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte está no ar. No Justiça e Trabalho de hoje, você vai conhecer como funciona a correição colaborativa criada pelo TRT do Rio Grande do Norte. E quais são os direitos dos trabalhadores que atuam nas campanhas eleitorais? Os alunos atendidos pelo programa Trabalho, Justiça e Cidadania vieram conhecer de perto as rotinas do nosso tribunal. No quadro Meu Trabalho, Minha Arte, um mestre churrasqueiro ensina os segredos de um bom churrasco. E no Profissão Artista, você vai conhecer o talento de um multi-instrumentista potiguar que encanta todo mundo com sua música. De 2 em 2 anos, um exército de trabalhadores ganha as ruas para uma batalha sem quartel pelos corações e mentes do eleitor. E quais são os direitos dos trabalhadores das campanhas eleitorais? Eles estão nas ruas o tempo todo, levando a mensagem dos candidatos por meio de sons e imagens. São os trabalhadores das campanhas eleitorais, pessoas que ganham a vida tentando chamar a atenção do eleitorado de todas as formas. Mas como se caracteriza a relação de trabalho desses profissionais durante uma campanha eleitoral? Essa matéria é bastante controvertida nessa época de campanha eleitoral. A lei eleitoral é bem clara no sentido de que a prestação de serviços pelo trabalhador a determinado candidato durante a campanha eleitoral não gera vínculo de emprego, nem com o candidato e nem com o partido político. Mas é preciso observar que essa inexistência de contrato de trabalho ela é limitada, ou seja, o contrato de trabalho não existe quando o contrato tem natureza voluntária, ou mesmo no caso de cunho ideológico, quando o trabalhador presta serviço por mero ativismo político. Nesse caso, claro, não há que se falar em reconhecimento de contrato de trabalho. Mas essa lei ela tem que ser interpretada em conjunto com as demais leis, principalmente com a lei trabalhista. Como é que a pessoa pode se resguardar de um contrato de boca? Geralmente, esse tipo de contrato, né, com um determinado candidato, um partido político, ele deveria ser realizado de uma forma, deveria ser formalizado como um contrato por tempo determinado, né, que a lei prevê que pode ter que ser até 2 anos. Então, esse candidato, para ele ter mais uma garantia, né, uma garantia de ter seus direitos resguardados, seria necessário que ele fizesse um contrato por escrito, prevendo a carga horária, né, o tipo de prestação de serviços. E o interessante é que ele faça isso de uma forma formalizada, e não apenas feito verbalmente. Se eu for acidentado de trânsito aqui de carro, como é que eu posso resolver? O recomendável é que todo trabalhador se previna, se resguardando de qualquer problema, através de provas, que podem ser documentos, recibos de pagamento ou até mesmo prova testemunhal. No caso de acidente de trabalho, é necessário ressaltar que o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, tem feito trabalho de fiscalização. Por exemplo, não há permissão para que esse tipo de atividade seja desenvolvida por pessoas menores de 18 anos. Há necessidade dessas pessoas utilizarem certos equipamentos de proteção individual, por exemplo, quem fica no sinal de trânsito, fazendo serviço de distribuição de santinhos, de papéis de propaganda eleitoral, elas precisam usar protetor solar, porque elas ficam sem nenhum tipo de proteção. Há necessidade de fornecimento de bebidas para evitar a desidratação. Então, o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho tem feito esse tipo de fiscalização para evitar qualquer tipo de transtorno. Em relação ao acidente de trabalho, claro, esse trabalhador, se realmente ficar caracterizado que ele era empregado, ele tem direito a todas as garantias previstas em lei. Claro, ressalvado que se for um trabalho eventual, onde não fiquem caracterizados os pressupostos para o reconhecimento do contrato de trabalho, essa pessoa só vai ter direito ao que for pactuado, o pagamento que for acertado quando da prestação de serviço. E quando o partido contrata uma empresa para a prestação de serviço? Nesse caso, o contrato de trabalho é com a empresa prestadora de serviços ao partido político. O trabalhador, ele firma o contrato com a empresa, em prol daquele determinado candidato ou em prol daquele
daquele partido político. E a empresa que vai ser responsável pelo pagamento dos direitos trabalhistas. Direito eleitoral versus direito do trabalho. Quem julgará o caso? A natureza dessa relação de trabalho deve ser apreciada aqui na Justiça do Trabalho. É a Justiça do Trabalho o órgão competente para apreciar esse tipo de demanda.